Abram suas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo 25. Amém? 25, vamos começar no 19. Vamos aí todos. Estes são os descendientes. Irmãos, vamos a ler todos juntos. Assim não me envergüenzo tanto. Só um pouquinho. Vamos? Então, estes são os descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendrou Isaac. 20. E era Isaac de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, hija de Betuel, arameu de Padam Aram, irmã de Labán, arameu. Vamos ler todos juntos, irmãos. E orou Isaac a Jeová por sua mulher, porque era estéril. E lo aceptou Jeová e concebeu Rebeca, sua mulher. E os hijos lutavam dentro de ela. E dijo, se és assim, para que vivo eu? Foi a consultar a Jeová. Vamos aí. E lhe respondeu Jeová, 2 nações há entre tu seno, e 2 pueblos serão divididos desde tus entranhas. Um pueblo será mais forte que o outro pueblo, e o maior servirá el menor. 24. Quando se cumpriram seus dias para dar à luz, aqui estava gemelos em seu vientre. E salió o primeiro, rubio, e era todo veludo, como uma peliza, e chamaram seu nome Esaú. Depois salió seu irmão, trabava sua mano al calcanhar de Esaú, e foi chamado seu nome Jacob. E era Isaac de idade de 60 anos, quando ela los deu a luz. E cresceram os niños. Esaú foi diestro em la casa, homem del campo, pero Jacob era varão quieto, que habitava em tiendas. E amou Isaac a Esaú, porque comia de sua casa, mas Rebeca amava a Jacob. E guisou Jacob um potaje, e volvendo Esaú del campo, cansado, vamos aí para frente, dijo a Jacó, te ruego que me des de comer de esse guiso rojo, pues estou muito cansado. Portanto, foi chamado su nome Edom. Edom quer dizer guiso rojo. E Jacob respondeu, vende-me en este dia tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí eu me vou a morir. E para que pues me servirá la primogenitura? E dijo Jacob, júramelo en este dia. E ele le jurou e vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan e el guisado de lentejas, e ele comió e bebió, e se levantou e se foi. Assim menospreció Esaú la primogenitura. Hasta aí. Hermanos, déjame decir uma coisa. Acá hay una unción tremenda. Deus vai falar com você esta tarde. Prenda atenção, porque eu ia pregar um outro texto, e Deus me puso aí, e eu pensei, my goodness, Deus, que vai falar nesse texto? Pero agora já sei o que Deus vai falar. Mira, Deus é um Deus omnisciente, que quer dizer, sabe todas as coisas em todos os tempos, antes que ocorram todo. Isso quer dizer omnisciente. Sabe todo, antes que se passe, antes que haja, antes que nazca, antes que seja hecho, Ele sabe todo. Deus é omnipresente, que quer dizer, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não necessita estar aqui para depois estar allá. Ele está aqui e está allá.
está aqui com nós, está em México, está em tu país, está em Brasil, está em todo o mundo, ao mesmo tempo, ao mesmo segundo. Então, mira, Deus é omnisciente, sabe todas as coisas, todo o tempo, o que não ocorreu aún, é omnipresente, está em todos os lugares e é omnipotente, que quer dizer, tem todo o poder. Não há lo que não pueda hacer. Ele disse uma palavra e por sua palavra a coisa ocorre. Tão poderoso. Então, diga comigo, Deus, mi Deus é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Agora quero perguntar, como ir de um Deus desse? Não há como. Está em todos os lugares, sabe todo, conhece todo. Então, assim é Deus. Então, agora, mira, estou fazendo a introdução por lo que vou a dizer hoje. Se Deus é assim, que é que passa? Antes que você nascera, Deus tinha um plano para você. Antes que viniera ao mundo, porque já te conhecia. E antes que muera, Deus já sabe o dia, o segundo, sabe como vai a morrer, sabe o que vai a passar, sabe todo, porque é omnisciente. E Ele está em todos os lugares que puedes ir, porque é omnipresente. E quando necessita de Ele, não interessa quão terrível seja a tua necessidade, Ele é omnipotente. Não há o que não pueda ser. Esse é tu Deus. Agora mira, se Deus é assim, e se andamos com Ele, nossa vida será uma vida tremenda. Porque te imaginas que pode escapar de Deus. E se Deus é por você, a Bíblia diz, quem será encontra você? Pero há uma coisa que Deus decidiu que seria dessa maneira. E a coisa que Deus decidiu é esta. Ele tem todos esses planos buenos. Porque te imaginas, Deus, a Bíblia diz, Deus é amor. Então, se quando Deus pensou em você, será que estava enojado? Não, Ele é amor. Ele pensou em você com amor. Então, planeou para você uma coisa chamada destino, antes que lo hubiera. E aí, então, ele hizo. Então, aí já tem uma coisa muito boa que quero dizer-te. Você não vino a este mundo como um erro. Você não é um erro. Você é alguém que Deus planeou antes, muito antes, na eternidade. E Deus viu toda sua vida, e Deus te quis, e isso para você um destino. Um destino são os planos que Deus tem para tu vida. Pero ora, Deus te dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, Deus tem todo planeado para você, pero se você não quer, não vai andar nisso. Você pode escolher. Pode dizer, esse plano de Deus não é para mim, me gusta mais isso, e abandonar as coisas de Deus. Você pode, porque Deus te criou como uma persona, e uma persona, a única coisa que você não pode perder e seguir sendo uma persona, sabe o que é? É tu poder de decisão, de querer ou não querer. Então, se aí estava um homem chamado Isaac. Ele se casou com uma pariente sua, le foram buscar em sua terra, o nome dele era Rebeca, pero aí a coisa estava muito mal. Quando tinha 40 anos se casou, pero passaram os tempos e descobriu que sua esposa não podia se quedar embaraçada, porque era estéril. E aí, sabes o que? Aí é como se Isaac dissera a Deus, mira Deus, não há esterilidade que tu não puedas quebrar. Não há coisas que não pueda cambiar. Eu não me casei para morrer e me quedar sem hijos. Então a Bíblia diz que ele saiu e orou por sua esposa. E ela concebeu. Por oração, tu Deus responde a las orações. E não há o que Deus não pueda fazer. Então, Rebeca jamás poderia ter um hijo por si mesma, porque nasceu com problema de esterilidade. Pero orou e Deus cambiou, porque não há nada que Deus pueda cambiar.
E aí, ya vino de dos, não de uno. E aí, então, o tempo passou, e aí ela sabia que havia gemelos, porque os niños começaram a lutar em seu vientre. ¿Te imaginas? Uma senhora embarazada com 2 niños, e de repente começam a pelear em seu vientre. Agora, mira, hermanos, vou dizer isso. Niños que aún estão no vientre, su mente, su cabeza, su cerebro não está totalmente formado. Pero eu quero dizer uma coisa para você. Pero su espírito já está listo, totalmente, 100%. Os niños en lo ventre de la mamá não podem entender aqui em suas cabeças, pero podem entender em seu espírito. E aí tinha 2. E havia uma lei no Antigo Testamento, que era assim: o primeiro que nasciera iba a ser por donde a generação de seu papá iba a seguir. É por donde a generação de seu papá iba a seguir. Ele seria o primogênito, o primeiro gerado, lo que nasciera primeiro. ¿Sí? Então, ele tinha um destino preparado. E sabe, lo que está passando aí é que para Adão e Eva, Deus hizo uma promessa já, que um dia iba a venir alguém de la descendência de Adão, os hijos de Adão, que era Isaac, um deles, e iba a nascer um rei chamado Jesus, que iba a morrer e ser el Salvador, pero iba a venir por uma descendência. E te imaginas então, aí os niños estão lutando. E por que pensas que estão lutando? Por la descendência. Estão lutando por la primogenitura, para ser el primeiro. Pero mira, há 2 coisas com esse Deus, nosso Deus. 2 coisas. Uma coisa é que ele tem decretos. Decretos são decisões que Deus faz. Então ele diz: a coisa vai ser assim. Nadie lo cambia. Vai ser assim e não há como ser de outra maneira. Pero há uma outra coisa que Deus também lo hace. Deus, como omnisciente, Ele sabe todo o que nós outros vamos fazer. Ele já viu. Sabia que tus hechos todos, desde que nasceu, Deus já lo viu. Antes mesmo que hicieras. Por isso é Deus. E nós outros não somos Deus, porque não podemos saber isso. E Deus sabia todo o que você ia fazer e o que vai fazer. E Deus sabia todo o que os gemelos iam nascer. Então, Rebeca foi orar a Deus, porque disse: vou a morrer assim, porque esses muchachos estão peleando aí, e eu vou a morrer. Então, ela foi orar, e Deus lhe deu uma palavra. Mira, Isaac foi orar, Deus transformou a esterilidade de sua esposa em bendição. Sacou a esterilidade. Agora os filhos estão aí, ela estava para morrer, foi orar e Deus lhe deu uma palavra. E mira a palavra que Deus deu para ela. Está escrito aí porque já lo leímos. Diz assim, de onde estávamos lendo? Do 25, 19 adiante, né? Então se orou Isaac, Jeová lhe deu hijos, 22, os hijos lutavam dentro dela e dijo: se é assim para que vivo eu, foi consultar a Jeová. 23, pode poner no 23, mira que disse Deus para ela. E lhe respondeu Jeová. Agora mira para mim aqui. Quantas vezes Deus te respondeu? Híjole, pastor, casi nunca. Pero a pergunta não é quanto Deus te respondeu, é quanto consultou a Deus. Porque todas as vezes que consultares a Deus, Deus vai responder-te. Pero como vai responder a uma pergunta que não está sendo hecha? Se não lhe pide, não lhe responde. Então aí está a Rebeca, foi consultar e Deus lhe respondeu. Já estou ensinando a vocês, estão aprendendo isso? Se não perguntas a Deus, Deus não te responde. Se não oras a Ele, se não depende dEle, se não apresentas tus problemas para Ele, não hace nada. Porque você tem uma coisa chamada decisão. E Deus respeita
su decisión. ¿Sí? Entonces respondió: 2 naciones há en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, que era el primero, servirá el menor. Híjole, hay algo equivocado, porque el mayor es el primogénito. Entonces el menor tendría que servir al mayor. ¿Y por qué Dios está diciendo que el mayor iba a servir a lo menor, cuando debía ser al revés? ¿Por qué Dios está diciendo eso? Porque Dios ya sabía todo lo que iban a hacer los niños. Dios ya sabía las decisiones. No es que Dios está diciendo: no voy a dar una chance para el mayor, voy a bendecir al menor. No, Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros con nuestras decisiones, y Dios ya lo sabe antes que hagamos la decisión, entonces por la omnisciencia de Dios, Dios sabía que el más nuevo iba a ser de la descendencia de Jesús, y no el que tendría que ser lo más viejo. Entonces la Biblia dice que nacieron ahí, y nacieron el mayor, era Esaú, su nombre, porque tenía muchos pelos, muchos cabellos, por eso le llamaron Esaú. Y era fuerte, era robusto. Entonces, ¿sabe qué pasó ahí? Posiblemente fue eso. Yo no estaba allá para ver, y no soy Dios, pero uno puede imaginar cómo es que la cosa pasó. Ahí estaban 2, uno era más delgadito, más débil, otro más fuerte. Entonces estaban peleando. ¿Quién usted piensa que va a ganar? Lo más fuerte. Pero Dios no está interesado en fortaleza humana. Dios está interesado en decisiones que los hombres hacen. Entonces Dios no estaba interesado en quién era lo más fuerte. Dios estaba interesado en quién tenía más corazón para hacer la decisión correcta. Y ahí entonces, en la hora de nacer, Esaú puso Jacob para el lado y nació primero. Pero él no era para ser el primero. Pero nació primero. Y después entonces nació Jacob. Y la Biblia dice ahí que Jacob vino agarrado en su calcaña. Así. Vamos a poner el próximo ahí. Ahí. Cuando se cumplieron para dar a luz, había gemelos. 25, por favor. El próximo. Salió primero rubio y era todo veludo, como una peliza. Llamaron su nombre Esaú. Mira dónde viene. Peludo. Ahí puede ir para frente. Después salió su hermano. Trababa su mano a su calcañar. Venía agarrado. En otras palabras, ¿sabe que el niño estaba diciendo? Por su espíritu, no por su cabeza. Estaba diciendo: mira, usted es más fuerte que yo, pero yo no desisto. Yo quiero ser el primero. Y salió agarrado a su calcañar. Y nacieron. Y ahí crecieron. Y como uno era fuerte, se fue a ser cazador. ¡Pum! Flejas. ¡Ta! Y traía comidas para su papá. Y hacía ahí una comidita buena para su papá. Y él le gustaba de la comida. Entonces el papá gustaba más del mayor. Pero la mamá y el papá también sabía que el mayor iba a servir al menor, que era más débil, que no era fuerte. Y la mamá gustaba de quien Dios tenía escogido más. Ahora, mira, el tiempo pasa. ¿Y se acuerdan de lo que dije? Dios quiere ver tus decisiones, porque son nuestras decisiones que nos ponen adentro del plan de Dios o nos sacan para afuera del plan de Dios. Dios tiene un plan. Pastor, pero ¿cómo? Si Dios tiene un plan para mí, ¿por qué no estoy viviendo su plan? Por sus decisiones. Nuestras decisiones nos ponen adentro del plan de Dios o afuera del plan de Dios. Ahora mira, yo hoy quiero hablar de las decisiones que estamos haciendo.
Muitas vezes estamos fazendo decisões que compram as coisas de Deus para nós outros. E muitas vezes estamos fazendo decisões que vendemos as bendições que Deus tem. Então, hoje quero falar sobre isso. Que tipo de decisões estamos fazendo? Estamos vendendo as bendições porque não las admiramos, não las reconhecemos como importantes, então las echamos fora, ou estamos reconhecendo e a primeira oportunidade que temos, hacemos a decisão e compramos as bendições por nossas decisões. Nossas decisões têm o poder de fazer isso, porque nossa decisão é respeitada por Deus. Então, aí mira, 27 agora, por favor. Mira que diz aí, versículo 27. E cresceram os niños. Esaú foi diestro em casa, homem del campo, pero Jacob era varão quieto, habitava em tendas e era pastor de ovelhas, tinha ovelhas. Amou Isaac a Esaú porque comia de sua casa, mas Rebeca amava a Jacob. Agora mira que passa, as decisões que hacemos. Vamos aí para frente um pouquinho. 30. Creio que um antes. 29, por favor. Volve um. Eu estava equivocado. E guisou Jacobo um potaje. E volviendo Esaú del campo cansado, não tinha caçado nada. Esse dia não era dia del caçador, era o dia de la caça, como dizemos aí. Não conseguiu caçar nada, estava cansado e estava pensando que ia morrer de hambre, porque, por supuesto, estivera muitos dias caçando, e não caçou nada e não comeu. E dijo Esaú a Jacobo: te ruego que me des de comer esse guiso rojo, pois estou muito cansado. Porque, portanto, foi chamado su nome Edom. Edom quer dizer el comedor de guiso rojo. E Jacobo respondeu: sim, eu lo tenho, pero mira, esto é importante, mi guiso é importante, então não vou a darle, pero te vendo. Vamos fazer assim, eu te dou este guiso rojo, pero tiene que venderme la primogenitura. Aí no vientre de mamá, tu eras mais forte, se puso adelante, eu me quedei para trás, pero agora eu tenho Usted que sabe, vai a morrer, muere, é o primogênito. Pero agora eu tenho aqui a comida, então eu le vendo por el guiso rojo tu primogenitura. Te dou el guiso rojo, tu me das a primogenitura. Malo negócio. É como se chegam para você com um carro com um motor que está sendo clac, 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 vai todo. A transmissão está e te dizem: eu quero 10,000 nesse carro. E você disse: pero se estuviera todo bueno, o máximo de seu preço seria 6,000. Agora com isso todo aí não vale nada. Tiene que echar fora. E assim era um negócio tão malo. Pero mira o que passou. Vamos aí? O outro versículo. Entonces Esaú dijo, mira su pensamento, su coração, onde estava su coração, quanto valorava as coisas que Deus lhe tinha. Ele tinha todo su destino para frente. ¿Sabes? Jesus iba a nascer de ele. Mira que coisa tremenda. Ele estava na linhagem de Jesus. Ele tinha um destino dado por Deus. Agora mira, entonces dijo Esaú: he aquí, eu me vou a morir. Ai, vou a morir. Claro que não. Para morrer de hambre, você tem que ter muito tempo. Ele não ia morrer. Pero é que não estava, a primogenitura não era tão importante para ele, porque Deus não era tão importante para ele. Quando Deus não é tão importante para nós outros, as coisas de Deus também não lo são. Então ele disse: vende-me. Ele disse: ai, vou a morrer. E para que, pues, me servirá a primogenitura? Se muero, para que? Não ia morrer. Sabemos que não morreu e não viveu por causa dessa guisa roja. Não.
Ele poderia ter dito, mira, vende-me uma oveja tua. E aí ele diria, te vendo la oveja, pero vende-me tu por mi justo. Não. Eu la compro por dinheiro, vou fazer coisas e depois te pago. Pero não, ele nem tampouco pensou, para que vai servir-me a primogenitura? Irmãos, muitas vezes nos decimos como Esaú, ¿para que me sirve el plan que Dios tiene para mí? No pensamos assim, pero lo hacemos. Pero lo hacemos. Quando chega a hora de que vamos a Deus, temos que escolher entre Deus e outra coisa, escorremos a outra coisa. Porque quando chegou a hora de escolher a primogenitura ou a guisa roja, que foi que Esaú lo hizo, escolheu a guisa roja. Então, esta tarde quero te perguntar, nossa vida, hermanos, prenda atenção nisso, nossa vida é constante comércio, estamos sempre comprando e sempre vendendo por nossas decisões, aunque muitas vezes não estamos tão conscientes, pero estamos fazendo. Eu quero te fazer uma pergunta, nesta vida de negociante que tienes, porque está sempre comprando, sempre vendendo por suas decisões, que tipo de negócios estás fazendo? ¿Estás comprando as coisas de Deus? ¿Estás valorando as coisas de Deus, deixando o resto para trás? ¿Ou está comprando as coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus para trás? Como está vivendo você? Uau! ¿Sabias? Eu predico há 40 anos. Esta é a primeira vez que estou predicando isso. E Deus está me falando. Não estou predicando para vocês, estou predicando para mim. Sempre é assim. Porque eu oro, digo, Deus, se for para dizer uma palavra para os irmãos, de encomenda, como se diz aí, não lo me vou. Então, Deus, quero predicar para mim mesmo. E hoje estou predicando para mim mesmo. Minha vida, Senhor, ajuda-me. Eu quero que você pense em tua vida. Eu penso em minha vida e você pensa em tua vida. Nossa vida é uma vida de negociar as coisas. Que é que estamos valorando? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Estamos querendo comprar mais e mais, pagar o preço por as coisas de Deus, ou estamos echando fora assim? Nós vamos assim sem pensar muito, pero isso. E aí vendemos o destino que Deus tem para nós outros. Uau, eu não pensava que essa coisa estava tão dura como está. Pero aí está. Então, Esaú disse, para que me servirá isso? E vamos para o 33. E mira que isso. E dijo Jacó, jura-me este dia. Ele falou, não vai a tocar em minha guisa assim, porque eu digo, me vende, e aí você come a guisa, e depois diz, é que não estou de acordo com isso. Então, vamos a firmar o contrato. E sabe como se firmava um contrato? Juramento. Ele disse, jura-me neste dia. E aí Esaú disse, sim, eu te juro, aí está minha primogenitura, dá-me la lenteja, dá-me el guisado rojo. E aí se hizo el cambio. Sabe, ouvindo esta história, eu creio que você é igualito a mim, porque quando estou ouvindo essa história, eu disse, pero que tipo tonto! E nós outros, quando vendemos as coisas de Deus, quem somos? Igualitos a Esaú, vendendo as coisas de Deus por muito pouco, muitas vezes, por ideias que temos, por pensamentos que temos, por coisas que pensamos que é importante, e vendemos, porque ele pensou que era importante, mais importante, por lo preço que ponemos as coisas, é quanto valoramos. Entenderam? Então ele disse, sim, te juro. E vendeu a Jacob sua primogenitura. E vendeu. Então, seu destino
Ele le cortou. Porque se você for mirar na Bíblia, sabe de onde vino Jesus? Por Jacob, e não por Esaú, que era o primogênito. Porque ele lo vendió. Ele lo entregou por suas decisões. Então, não pense, irmãos, não vai a la ligera haciendo decisões. Quando vai tomar uma decisão e te perguntas, que é que estou vendendo? Que mercaderia estou vendendo acá? Estou vendendo uma mercaderia que é de Deus, que é parte de meu destino, ou essa coisa é do mundo, puedo negociar, não lo quero. Que tipo de negócio estou fazendo? Temos que fazer a pergunta, porque estamos fazendo negócio todos os dias. Todos os dias. Amém? Então vai para frente, 34. Mira que diz aí. Então Jacob deu a Esaú pão e acrescentou outra coisa mais. Ele queria o guisado rojo, mas lhe añadiu pão porque o negócio era bueníssimo. Le deu mais um pouco. Disse, ele está me vendendo uma mercaderia muito cara, vou a dar-te mais. E añadiu pão a las lentejas. E ele comeu e bebeu. E se levantou e se foi. Sabe, mira isso. Ele se sentou, comeu a lenteja, o guisado rojo, comeu o pão. Possivelmente, seu irmão também puso água aí. Não tinham Coca-Cola esse tempo. Le puso água. E ele tomou água e depois se levantou e se foi. E quando estava levantando-se e indo-se, sabe o que estava quedando-se para trás? Su destino que Deus lhe tinha dado. Su primogenitura. Estava se alejando, estava indo e deixando para trás o destino que Deus tinha dado. Mira, esse texto parece sencillo. Não é sencillo porque estava todo o seu futuro. Todo o que havia de venir em sua vida. Agora, de Esaú não sabemos nada. Pero de Jacob, tuvo 12 hijos. E aí tuvo hijos como José, tuvo hijos tremendos, poderosos. E em sua linhagem vino Jesus. Estava em la linhagem de Jesus. Ele nasceu fora dessa linhagem. Porque quem nasceu em la linhagem de Jesus, que ia nascer aí para frente, muitos anos depois, séculos depois, era para ter sido Esaú. Pero ele le vendeu sua linhagem. Agora mira, muitas vezes não pensamos que quando estamos vendendo as coisas de Deus, estamos vendendo também nossa linhagem. Porque estamos vendendo coisas que vão afetar nossos filhos, nossos netos. Porque te imagina, aí de Jacob vieram seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e depois, allá à frente, Jesus el Salvador. Que gozo quando chegar ao cielo e encontrar com seu Deus. É dizer, Deus, que tremendo, tu eres mi testemunha. Tu és mi testigo, Deus. Eu nasci por segundo, pero eu amei tanto as coisas que las comprei quando tive uma chance. E aqui estou eu. E mira mi linaje, Senhor. E aí nasceu de sua linhagem homens poderosos, homens reis nasceram aí. Pero te imaginas agora Esaú chegando a Deus. Ele chega aí e Deus vira para ele e disse, e aí, Esaú, conta-me como te foste aí lá. Ai, pois, Senhor, eu fui caçar aquela vez, estuve muitos dias sem poder caçar nada. E aí estava pensando que ia morrer de hambre. E vendi meu destino. Comprometi meu destino. Me separei de meu destino. E quando me levantei e me fui, meu destino se quedou para outro. Uau! Já pensasse nisso? Deus tem um destino para você tremendo, pero muitas vezes lo vende, se levanta e muitas vezes lo vende por nada, le vende por enojo.
Ai, estou enojado com esses dois aí, este matrimônio aí, já, não mais, me vou. E sabes que? Deus ia me bendecir acá nessa igreja tremendamente. Pero cambié mi destino por um enojo, lo vendi. Estão entendendo quão sério é isso? Está muito pesado essa predicação? Para mim, eu estou me gostando muito, porque vou ter muito cuidado com meus negócios, com as decisões que hago, porque não vou vender meu destino, vou valorar meu destino. E mira que diz aí, se levantou e se foi. Assim menospreciou Esaú a primogenitura. Menospreciou. Diga-se comigo, menospreciou. Não, vamos a dizer alto, isso dá um tanto de medo, pero esse foi Esaú, você não necessita ser igual. Então se diga alto, estamos dizendo para Esaú, não para nós outros. Menospreciou, desprezou, isso pouco de lo que Deus tinha para ele. E por isso, e se você mira para ele, sabes? Você vai ver sua história um pouquinho. A descendência para a linhagem de Jacob, você vai ver chegando hasta Jesus. Pero aí disse um pouquinho de Esaú, de sua linhagem e todo, e aí se para, não há mais. E aí não há mais. E sabe por quê? Não podia ter mais, porque lo vendeu, não era mais de ele. Ora, irmãos, pensa em la seriedade que é essa coisa. Vendendo as coisas de Deus. Agora vamos aí para Hebreu 12, para ver o que é que o Novo Testamento disse sobre isso. ¿Sí? Livro de Hebreus, capítulo 12. Tessalonicenses, Hebreus, perdi meus Hebreus acá. Meus Hebreus se foram, não estão aqui. 12, 16. Capítulo 12 de Hebreu, versículo 16. Vamos aí? Vamos ler todos juntos. Não seja que haya algum fornicário ou profano como Esaú. Uau! Quer dizer que quando Esaú estava vendendo sua primogenitura, estava sendo uma profanação. ¿Sabe lo que é uma profanação? É se poner em contra de Deus. É profanar a Deus. Uau! Não seja profano como foi Esaú. ¿Queres saber a verdade? Cada vez que vendemos coisas que estão em nosso destino por coisas mais sencillas. Era muito mais sencillo a Esaú não passar um dia mais de hambre, hasta que ele... Irmão, Esaú tinha mamá e papá. Era só chegar em casa e dizer, ai, estou morrendo, mamá, papá, estou morrendo. E aí vai nascer algo para ele. Não necessitava vender para seu irmão. E podes crer-me, só havia... Esses eram muito poucos habitantes na terra. Então se viviam todos cercanas, não estava lejos. Podia mais horas, pero ele era profano. E entenderam o que eu disse antes de todo? Que Deus já tinha visto Esaú vendendo sua primogenitura. E foi por isso que disse que o mais viejo ia servir o mais novo, porque Deus já lo viu. Deus não decidiu. Deus disse, foi a rechazar. Não. Deus lo viu profanando a ele mesmo, a Deus. E por isso dijo, lo mais viejo vai ser siervo de lo mais novo. Siervo. ¿Te imaginas? Vendió su destino. Por uma sola comida vendió su primogenitura. 17. Vamos aí um mais para frente. Porque, já sabéis, está escrito na Bíblia,
já sabéis, está escrito aí bem antes de Hebreu, está escrito aí, se seguimos a história de Gênesis, vai a dizer isso. Porque, vamos todos, vamos outra vez, vamos aí. Porque já sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, mira, voy a leer para ustedes, porque eso es muy triste, pero muy real. Porque quando profanamos a Deus e vendemos nossa primogenitura, não há como volver atrás. Se foi. Vou ler para vocês. E aí está aí, estou em Gênesis 27. 27. Onde estou? Estou 30. E aí, então, ele vai, recebe, Jacob recebe a bendição, vai ao 30, 27, 30. Gênesis, capítulo 27, 30. Vamos ler? E aconteceu, logo que Isaac acabou de bendecir a Jacó. E sabe, toda a bendição de Deus foi para ele. A bendição da primogenitura, todo. E quando acabou de bendecir, o que passou? Vino Esaú. Bendecir a Jacob, e apenas havia salido Jacob de delante de Isaac, seu padre, que Esaú, seu irmão, volvió de caçar. Estava caçando, não caçou nada, ou caçou algo e vinhou. Vamos aí para frente. E ele hizo, ele também, um guisado, e trajo a seu padre. E lhe dijo: levanta-te, mi padre, e coma a casa de su hijo, para que me bendiga. Pero como pode querer uma bendição se já lo vendió? Já tinha vendido. Hermanos, aí está a coisa. Muitas vezes nos levantamos delante de Deus e dizemos: ai, Deus, me bendice, Deus. E Deus disse: pero como vou a bendecir? Usted la vendió. La vendió aí por um carro, por uma coisa, muitas vezes por um dia de trabalho. Pastor, aí também não, pastor. Aí é demasiado vender a bendição por um dia de trabalho. Como pode? Te explico. A Bíblia diz em Éxodos 20: 6 dias trabalharás, pero el 7 descansarás. Então, a ordem é: você trabalha 6 dias e um da semana separa para Deus. Diga comigo: trabalha 6 dias e um é para Deus. Vamos a dizer que eu começo a trabalhar em viernes. Vamos aí, vamos contar 6 dias. Viernes, sábado, jueves é de Deus, no trabalho. Trabalha 6, descansa 1. Separa 1 para Deus, para adoração, para oração, para leitura da palavra, para meditar como Deus te bendició a semana passada. Pero sabes quê? Empecé lo viernes, então jueves é o dia do Senhor. E aí estou trabalhando, e estou assim querendo comprar um carro novo, estou ahorrando para comprar um carro novo, e aí quando chega viernes, não, um dia antes, qual é o dia antes? Jueves. Quando chega, não, um dia antes de jueves, miércoles à la noite, mi teléfono, e aí chamam: Juan, oi, como está? Quem é você? Eu sou o builder, blá, 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 blá. Mañana tenho uma coisa que necessito terminar urgente. ¿Puedes trabalhar? Pero mañana é o dia separado para o Senhor. E aí eu penso: pero se não me vou trabalhar, ai, vai me faltar esse dinheiro, poderia comprar este carro antes. Entonces eu negocio mi bendição. E aí le respondo: pero por lo menos se me pongo nervioso, porque sei o que estou fazendo. Pensa que Esaú não sabia? Lo sabia sim.
E me pongo nervioso, espérate aí um pouquinho, vou falar com minha esposa. No, mañana é tu dia del Senhor. Separaste. Espera aí, vou mirar meu schedule para ver se já não me comprometi com alguém. Todo tonteria. Porque meu coração já está vendendo a bendição. E aí, por final, eu digo, sim. Que horas querem? Tempranito, para podermos terminar aí por las 8 da noite. E amanhã, viernes, estou aí. Vendi mi bendição, mi dia del Senhor. Eu lo vendi. Claro, ganhei muito, $1,000 um dia. Pero, que é $1,000 com todo mi Senhor? Eu me tornei, como é que Esaú se tornou? Profano. Porque profanei o nome de mi Senhor. Lo vendi por $1,000. E aí quando vengo à tarde, pero compensou. E quando for a necessitar de uma bendição, e aí me vou, e aí amanhã, logo no sábado, me agarram na dolência aí, então estou aí, e no domingo, ai pastor, não vou poder ir à igreja porque não estou bem, estou mal, e já está chegando o domingo à tarde, e tenho que trabalhar no lunes, porque senão como pago alquiler e toda a coisa que vem aí, porque as contas não param. Então aí me vou delante do Senhor, Senhor mío, sáname, Senhor. E aí o Senhor te diz, pero como vou hacerlo? Vendió tu bendição, profanou mi nombre, como vou hacer? E aí sabe que passo? Porque eu sou tonto, sabe que hago? Eu já sabia que Deus não ia me ouvir. E culpo a Deus quando eu lo vendi. Vamos aí, 32. Vamos aí para o 32. Mira aí. Então Isaac, seu padre, lhe disse: quem eres tu? O papai está bromeando, porque sabe, a Bíblia diz que ele já estava cego, e quando uno se põe cego, seus ouvidos se ouvem qualquer ruído allá do outro lado da calle. Então ele sabia a voz de seus filhos, sabia quem era um, quem era outro. Ele disse: quem eres? Porque sabia que tinha bendecido o outro. Pero bendeció lo correcto. Pero agora vem outro que ele amava. E aí se não tem uma bendição para ele, ele disse, Esaú ia dizer: papá, me disseste que me amava, tu não me amas. Não queres bendecir-me? E ele disse: eu sou tu hijo, tu primogênito. Como puedes dizer que é primogênito se você teria vendido a primogenitura? Já não era mais. Mira, nós outros vendemos nossas bendições e seguimos jugando juego com Deus, como se Deus não tivesse cabeça para lembrar-se da coisa. Vendió, soy tu primogênito. Vamos para outro, 33. E se estremeció Isaac grandemente. Isaac se estremeció. ¿Por quê? Porque ele tinha dado todas as bendições para o outro. Grandemente. E dijo: quem é el que vino aqui, que trajo casa e me dio, eu comi, e todo antes de que tu vinieras. E eu le bendici, e agora não há mais como, porque serás bendito. Já lo hizo. Só tinha 2 filhos. Mira a tonteria deste papá. És um tonto também. Mira, quem és que vino? Pues só tinha outro para vir. Pero o papá está como que ponendo Esaú encontra seu filho. E vai ver o que passa quando vendemos a primogenitura, quando vendemos as bendições. E aí, vamos para frente, 34. E quando Esaú oyó as palavras de seu padre, clamou com uma voz muito grande e muito amarga exclamação: ¡ay! Não há mais bendição para mim,
Por isso que esse meu irmão se chama Jacob. Jacob quer dizer usurpador. Me usurpou a bendição. Usurpou nada, le comprou, le pagou. Isso um acordo. Ele le jurou. Pero assim somos nós outros quando vendemos as bendições. Aún queremos acusar os outros. Não, é que esse tipo me enganou. Não enganou nada. Ele disse, não te vendo se não hace um juramento. Ele não agarrou o coelho aqui. Jura-me, jura, senão te mato. Não, jurou porque ele quis. E a hora disse, ele disse, bendice-me também a mim, Padre meu. Pero como pode dar a mesma bendição para dois? Não há mais como. Como você pode entrar em seu destino se você já negociou? Se salió, esculpiu em lo plato que comeu, como dizem aí em Brasil. Não sei se aqui diz. Vamos para frente? E ele disse, vino tu irmão com engano. Não era engano, tinha comprado, vino buscar a mercaderia, que era a bendição da primogenitura. E tomou tu bendição, não era mais dele, tinha vendido. Só que este tipo Esaú não contou a seu papá que tinha vendido. E aí puso seu papá, encontra seu outro irmão. E Esaú respondeu, bien chamaram seu nome Jacó, pois me ha suplantado 2 vezes. Se apoderou de minha primogenitura e agora tomou minha bendição. Mira, a primogenitura e a bendição são coisas inseparáveis. Diga comigo, mi destino e mi bendição são coisas inseparáveis. Se vendo mi destino, estou vendendo mi bendição. Se vendo mi primogenitura, estou vendendo mi bendição. Eram coisas inseparáveis. Terrível isso, hein? Háblame, Deus. E tomou minha bendição e disse, não has guardado uma bendiçãozita para mim, não que seja pequenita. Mira que disse, não has guardado bendição para mim. Quer dizer, papá, não tem mais nada para mim. Mira, vamos para frente. 38. Esaú respondeu seu padre, Esaú, não tienes mais que uma sola bendição, Padre meu. Bendice-me também a mim, Padre meu. E alçou Esaú sua voz e orou, e orou. Mira, muitas vezes vamos orar e não vai passar mais nada, porque já cerramos o negócio com quê? Juramento. Quando hacemos o negócio está cerrado, não há como volver atrás. Com Deus não se hace bromas. Aí vamos para frente, 39. Então Isaac, seu padre, falou e lhe dijo, mira que coisa terrível. Foi por essa palavra que Jacó estuvo temblando, porque ele tendria que dizer uma palavra terrível para seu filho. Le dijo, he aqui será sua habitação en grossuras de la tierra, del rocío de los cielos de arriba. Ay, ay, ay. Vai a ser aí homem del mato. Homem de aí. E por tu espada viverás. E a tu hermano servirás. Que é que Deus tinha dito? El mais viejo servirás. E ele disse, não, esse tipo me compra, me engana, aún vou a ser seu servo? Assim que é. Quando você vende sua primogenitura para alguém, quando vende tu bendição para alguém, se torna servo para quem vendiste. Tu, hermanos, e sucederá que quando te fortaleça, descargas os jugos de tu serviço. Terrível. E não tuvo mais bendição para ele. Hermanos, me custa predicar isso,
Estoy predicando para mí. Me custa, me custa. ¿Sabes por qué? Porque con Dios no hay bromas. Dios es justicia. Dios es santidad. Entonces, hermanos, tenemos que pensar. El título de la predicación que yo le di al principio es: ¿qué es que estamos vendendo y qué es que estamos comprando? ¿Qué es que estamos vendendo? ¿Está vendendo tus bendiciones? No, pastor, pues ¿qué pasa, pastor? Não vou vender. Não mesmo? Esaú tomou a la ligera. Pensou que, eu vendo, le juro, pero depois vuelvo atrás. Não tinha mais volver atrás. Então, hermanos, mira, ¿por qué es que Esaú vendió su primogenitura? Porque no quiso pagar el precio de quedarse un poquito más con hambre. Tal vez hasta que llegase a la casa de su papá y ahí tuviera comida. Su panza habló más alto que su bendición. Ele disse, aí pensamos, pero que louco este homem, como pode tocar sua bendição por sua pança? E nós outros, que tocamos as bendições por $100, $200, trocamos as bendições por coisas que nem são importantes. Então, o título da pregação de hoje é: ¿qué estamos haciendo con nuestras bendiciones? ¿Qué es que estamos comprando? ¿Qué es que estamos vendendo? Tenemos que nos deshacer de todo lo que no agrada a Dios. Véndalo. Pero tenemos que comprar todo lo que es bendición de Dios. Hay un precio, hay decisiones que tenemos que tomar. Al final hay dos tipos que podemos ser: Jacob o Esaú. Se eu te diera um tempo agora para que pensaras e respondera para você, não responda para tu marido, não responda para tu hijo, para nadie, porque nadie tem nada a ver com isso. Nadie tinha a ver com aquilo que Esaú hizo, solo ele. Então, se eu te diera um tempo para que pensaras, como está sendo? Como Esaú ou como Jacob? Porque al final desses dois, tem duas consequências muito diferentes. Que é que está valorando? As coisas como Deus las pones? Ou está valorando muitas vezes assim as coisas que têm, su bienestar, lo tener más, trabaja. E depois, quando viene a Deus, quando tem que venir, é como ele vino a su papá. Que é que vai ouvir de Deus? Mira, há um versículo na Bíblia, está aí em Gálatas 6, versículo 10, que diz assim: não vos enganeis, todo que o homem siembra, exatamente isso cosechará. É a lei de la siembradura e de la cosecha. Terrible isso? Terrible, muito terrible. Que é que temos que fazer hacia isso? Temos que mirar nossas vidas, porque aún todavía há tempo. Pero que tal se chegamos a um ponto em que não há mais retorno? Não tem mais caminho para volver, porque, segundo Deus, é assim que ocorre. Há pontos que não há retorno mais. Então, talvez aún estejamos em ponto que há retorno para arreglar nossas vidas, para começarmos a fazer outras decisões diferentes, para começar a negociar comprando as coisas de Deus para os outros, valorando as coisas de Deus mais que as del mundo, valorando mais lo que a palavra de Deus diz.